a partir do versículo número 31. João 8, 31 em diante. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Glória a Deus! Amados, assim como nossa pastora disse, aqui existia uma nuvem que parece que estava tentando parar e tentando desanimar para não recebermos a nossa bênção, para não recebermos a presença do Senhor, mas caiu por terra neste lugar em nome de Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor, Ele já tem falado com o povo, já tem falado com a igreja. Amém, irmãos? João 8, 31 em diante, por gentileza. Todos acharam? Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Amém. Vocês querem a palavra do Senhor? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por gentileza, irmãos, versículo de número 36, toda a igreja no 3, 1, 2, 3. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senta glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia, Deus santo e poderoso. Amados, uma vez mais nós vemos na palavra do Senhor Jesus Cristo indo de encontro a um povo ao qual estava incrédulo, pois da performance de quem ele era. Nós vemos que Jesus Cristo, ele dizia, pois, aquele povo que estava ali, os judeus, aqueles que estavam começando, pois, a crer nele, ele disse: olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Irmãos, nós vemos muito bem claro o Senhor nos dizendo que se nós estivermos no querer e na vontade dele, se nós estivermos assim, pois no direcionamento do Senhor, na palavra viva, no verbo que se fez carne, irmãos, assim nós veremos cada vez mais, pois a presença dele em nossas vidas, irmãos. Nós vemos que no livro de João, eu gostaria de fazer um pequeno apanhado com os irmãos aqui, até nós chegarmos em João capítulo de número 8, mas eu gostaria de chegar primeiramente, irmãos, em João capítulo de número 2, ao qual nós vemos o primeiro milagre público que Jesus Cristo fez sobre a face dessa terra, ao qual nós vemos que Jesus Cristo estava naquela festa, e ali, pois, o vinho se acabou, e nós vemos que ali estavam algumas talhas com algumas águas ali armazenadas, e nós vemos que Cristo fez um milagre naquele lugar. Cristo, ele manifestou ali a presença do Senhor. Ali, pois, nós vemos que o melhor foi dito pelo próprio homem, que era, vamos dizer assim, o sommelier de vinhos. Nós vemos que ali ele estava, e ali ele disse: olha, por que vocês guardaram o melhor para o final? Por que vocês ficaram guardando, pois, o melhor para o final da festa? Sendo que na tradição judaica, eles ali, naquela festa de casamento, nós vemos que duram ali 7, 15, 14, 21 dias e não vai-se embora. Mas nós vemos que eles colocavam, pois, o melhor vinho no início, irmãos. Mas ali, aquele que estava pôde dizer: olha, por que vocês guardaram para o final, irmãos? Nós vemos que Jesus Cristo, nós vemos que o nosso Deus, ele manifesta o poder e a glória dele no momento certo, na hora certa. Não tem antes e nem depois. É no momento certo que o Senhor coloca e faz o teu milagre na vida dos teus servos. Nós vemos também João capítulo de número 4, versículo 46 ao 54, vai dizer sobre a cura da filha dali, naquele homem que era oficial. Nós vemos que aquela menina que estava doente, adoecida, pois à beira da morte, nós vemos que Jesus Cristo, somente pela palavra, somente pela palavra, igreja,
igreja. Nós vemos que Jesus Cristo, ele operou um milagre a longa distância. Não é somente no momento que nós vemos a Cristo, mas no momento que nós confiamos no Filho de Deus. Ai, irmãos, nós veremos cada vez mais o agir do Senhor em nossas vidas. Igreja, se nós pudéssemos cada vez mais estarmos com nossos olhos espirituais abertos, se nós pudéssemos estar com os nossos ouvidos limpos para ouvir, pois, a voz do nosso Mestre, nós veríamos que o Senhor, ele continua falando em nosso meio. Não foi somente no passado que Cristo operou, não, nós vemos que o mesmo Cristo, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo operou, opera e operará cada vez mais no meio da igreja do Senhor. Ai, irmãos, pode até parecer que o Senhor, ele se calou, mas não, é somente um momento que Deus está provando a nossa fé, é somente um momento ao qual Deus está nos testando, nos forjando. Ah, não desanima não, porque o Senhor, ele tem o melhor para mim, para ti. Aleluia! Esse mesmo Cristo que operou lá atrás é o Cristo que ainda opera. Ele mesmo, a própria palavra diz que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ao primeiro e o derradeiro. É esse Cristo, é esse Deus, agora nós confiamos. Entregamos, pois, cada vez mais as nossas vidas no altar do Senhor como sacrifício vivo, porque ele há de operar cada vez mais, porque nós sabemos que sobre o altar arderá o fogo continuamente e ele não se apagará. Vou repetir, sobre o altar arderá o fogo continuamente e não há de se apagar, irmãos. Do Senhor, existem muitos em nosso meio que às vezes pensam que o Senhor não opera mais, mas nós sabemos que o Senhor ainda opera, e ele era o mesmo e permanece sendo o mesmo e continuará sendo o mesmo eternamente. Nós vemos que de eternidade em eternidade o Senhor continua sendo o mesmo, ao qual provém escape e livramento para o seu povo. Desde lá de trás nós vemos que o Senhor, ele proveu na vida daquele povo que estava no Êxodo. Nós vemos que o povo estava ali sem rumo a partir do pensamento deles, sem rumo e sem direção, mas nós sabemos que o Senhor, ele já tinha um lugar preparado. Aleluia! E que no meio do deserto, e que no meio do deserto ele provia tudo aquilo para o seu povo. O Senhor, ele é nosso pastor, e nós não sentiremos falta de nada, irmãos. Sabe por quê? Porque mesmo em meio ao deserto, mesmo no meio das provações, mesmo no meio das lutas, Deus, ele nos faz como uma tamargueira. Ele nos faz ter sustento mesmo no momento ao qual nós estamos olhando para um lado e para o outro e dizemos não tem mais jeito, é o fim. Mas Deus utiliza-se, pois. Ah, irmãos, Deus, ele utiliza, pois, da nossa confiança nele. Deus utiliza, pois, da nossa perseverança nele. Deus, ele utiliza-se, pois, da nossa obediência a ele. Ai, irmãos, para poder mudar o quadro da situação. Nós vemos que em João 5 ali estava, pois, um paralítico na beira do tanque de Betesda, e ali nós vemos duas frases que Cristo diz. Não nos é relatado mais nenhuma, apenas duas frases que ele diz. Uma, ele disse: olha, queres tu ficar são? E o Senhor, ele nessa noite, ele está perguntando: queres tu ter o teu quadro mudado? Queres tu ficar são? Queres tu ver, pois, a manifestação do meu Espírito na casa, na tua vida, na tua família? Ei! Confia nele, porque ele ainda opera. Confia nele, porque ele está na casa. Que nós vemos que Cristo sendo, pois, a própria manifestação do amor de Deus, a graça imerecida, nós vemos que não há
não há vida, não há nada neste mundo, nem principados, nem potestade, nem presente, nem porvir, nada irá nos separar daquilo que Deus tem para nossas vidas, senão a nossa obediência para com Ele. Permaneçamos, pois, obedientes ao Senhor, porque Ele ainda é o mesmo que opera, que ainda está desemborcando os vasos para poder utilizar as mãos dele. Mas, irmãos, para que o vaso venha a ser desemborcado para poder ser utilizado das mãos do Senhor, ele antes precisa passar por todo o molde na casa do oleiro. Nós vemos que nós somos moldados. E que molde que é esse que o oleiro utiliza para nossas vidas? Irmãos, cada um de vocês, nós vemos que Deus, Ele faz passar por algo diferente, para ter experiências diferentes. Irmãos, eu vou falar, pode ser a última vez que eu fale, pode ser a última vez que eu venha ministrar, porque nessa noite o Senhor pode me recolher e eu não vou deixar de falar aquilo que Deus tem me incomodado a falar. Ei, nós sabemos que cada um passa por algo diferente na presença do Senhor. Nós vemos que parece que vai ser impossível, vai ser difícil de passar. Outros parecem que não nem tanto. Mas nós vemos que em tudo, em todos os processos, Deus, Ele permanece cada vez mais fiel em nossas vidas. É verdade. Aleluia. 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 E a segunda frase, irmãos, de João 5 que nós vemos. A primeira foi uma interrogação, foi uma pergunta que Jesus fez. Olha, queres tu ficar sã? E na segunda, irmãos, já é uma palavra de autoridade, porque nós vemos que ali aquele homem confiou e creu que o Filho de Deus poderia operar. Irmãos, Ele ainda opera. Nós vemos que ali ele confiou, pois, naquilo que Jesus Cristo o falou, perguntou. Então nós vemos que Jesus Cristo disse: olha, já que tu está crendo, levanta dessa cama, desse leito e anda. Ei, nós vemos que o Senhor, Ele faz algo que aos olhos humanos é impossível, porque nós vemos que aquele homem estava ali e aí muitas das vezes podemos conjecturar que ninguém mais dava nada por ele. Ele está tanto tempo aqui, pois na beira do tanque, e nada aconteceu na vida dele, ele nunca vai conseguir chegar no seu propósito. Quem está sarado, quem está curado. Mas nós vemos que, mesmo contra todas as probabilidades, Jesus Cristo entra e faz cooperar Ele na vida. Aleluia. Igreja, muitos se encontram espiritualmente quebrados. Muitos se encontram espiritualmente abalados, mas tem de bom ânimo, porque nós sabemos que o nosso Mestre venceu este mundo e Ele também nos dá essa mesma oportunidade de estarmos de pé, seguindo, pois, aos passos dele, tomando a nossa cruz dia após dia, para que nós possamos seguir e nos chegarmos cada vez mais ao Pai. Em João 9, nós vemos que houve a cura de um cego, ao qual era cego de nascença. Irmãos, imagina a pessoa nunca ter visto a luz do dia. Imagina a pessoa nunca ter conseguido enxergar uma faísca de luz do sol. Nenhum raio de luz havia essa chegada até suas córneas. Ele não sabia o que era a luz, irmãos. Mas eis que a luz que veio até os homens, irmãos, este resplandeceu, pois, na vida daquele homem, ele teve, pois, o seu quadro revertido. Irmãos, nós vemos a ressuscitação de Lázaro passando também em João 11, entre outros milagres e maravilhas e curas que o Senhor operou e que Ele ainda nos mostra que é possível nos dias atuais. Basta nós crermos, tendo fé no Senhor. O Senhor, Ele vem falando sobre a fé do tamanho do grão de mostarda? Não, mas sim como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda, irmãos? É o menor dentre os grãos, mas
mas assim quando cultivado, assim quando regado, sabe naquele momento que você ajoelha e não consegue nem falar nada com o Senhor, somente começa a chorar na presença dele? Irmãos, ali o Senhor ele também está vendo, está colhendo cada gotinha daquele. Aleluia. Eita glória. E nós vemos que Aleluia, Deus. quando mais nós entramos no querer e na vontade do Senhor, mais Ele vai operando, mais Ele vai saindo, mais Ele vai curando, mais Ele vai transformando o quadro. Glória a Deus. Por que se afligir? Perguntemos-nos, pois, como salmista, por que estás abatido, amado? Por que se perturbas dentro de mim? Esperemos, pois, no Senhor, porque ainda Ele opera em nosso meio. Sabe aquele quadro que o médico disse que não tem mais jeito? Sabe? Pois é. Não vai pela palavra do médico, não. Não vai pela descendência de Abraão, não. Não vai por aqueles que são carnais, não. Aqueles que acham que sabem, não sabem. Ei, a última palavra de Papai do Céu, irmãos. A última palavra do Dragão da Galileia. E quando ele entra no quadro, ele fala e cumpre. Irmãos, ele entra no quadro. Ele diz, olha, eu entrarei e operarei. Aleluia. Ele entra e faz. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, eu creio que os irmãos também acreditam que esse mesmo Deus ainda opera em nosso meio. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos ainda acreditam que este mesmo Deus está neste lugar, está nessa geração. Mesmo que este mundo tenha se corrompido, mas ainda existem os remanescentes que estão na presença do Senhor e que creem. Assim ainda o operar do Senhor em nosso meio. Creio, se você entrou aqui nessa noite com um quadro que o ser humano disse, olha, não tem mais jeito. Não se esqueça de uma coisa: confie no Senhor, exercite a tua fé, porque eis que o Senhor há de operar e fazer o querer e a vontade dele, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado sobre a face dessa terra. Não se esqueça de uma coisa: Deus, quando ele promete, ele não falha, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Esse é o mesmo Deus que quando prometeu, irmãos, sempre que ele prometeu, mesmo que o seu povo às vezes tenha falhado aqui ou ali, ele ainda cumpriu, porque ele é o mesmo Deus de uma palavra só. E através da palavra do Senhor, nós vemos que nós temos vida. Irmãos, eu acho que os irmãos ainda não entenderam. É através da palavra do Senhor é que nós temos vida. Irmãos, porque o Senhor ele ainda opera, ele cura, ele unge, ele faz o querer e a vontade dele. Mas o principal, o Senhor, ele salva e leva para o céu. E nós veremos um dia ele face a face, frente a frente o veremos. Então que nós possamos permanecer fiéis, exercitando a nossa fé no Senhor, porque ele ainda pode falar, ele ainda pode operar, ele ainda pode agir e se mostrar através da manifestação do Espírito Santo dele em nossas vidas. Sabe, aquele que a sociedade disse que não tem mais jeito, aquele que se envolveu muitas das vezes na vida de bebedice, aquele que está no mundo das drogas. Ei, não se esqueça de uma coisa: Deus ele muda o quadro independente da situação que o homem, que o ser humano venha falar que não tem jeito. Ei, o Senhor vira a chave para que nós possamos continuar crendo nele e dizendo: esse ainda é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente sobre a face dessa terra. Ei, você que crê, você que veio atrás da tua bênção, ei, levanta a tua mão. Eu tenho algo para poder dizer para a tua vida. Ei, aquilo que o Senhor
extraordinária que eu estava meditando, fiquei meditando durante esses dias. Foi uma palavra que Deus não me deixou quieto enquanto eu não meditasse nessa palavra, enquanto eu não vinha meditando, enquanto eu tentava deixar essa palavra de lado. Deus, Ele veio me fazendo algo por dentro, irmãos. Aleluia. Lucas capítulo de número 7. Doutor Lucas. Nós vemos que ali é relatada uma história que existia uma mulher que estava, pois, na situação de viúva, e além de viúva, havia perdido seu filho. Creio que os irmãos conhecem a história. Glória a Deus. De um lado nós vemos a comitiva ao qual a morte achava que estava prevalecendo, ao qual estava aquela mulher, junto com o corpo de seu filho. As carpideiras que estavam ali, que eram mulheres contratadas para poder chorar em velório, eram os profissionais do choro. E ali também estava a multidão, saindo, pois, da cidade de Naim. Mas nós vemos que neste mesma perspectiva, nós vemos aquele que é o caminho, a verdade. Ai, tem gente que e teve aquele que é o caminho, aquele que é a mesma escada que Jacó viu, que ligava o céu e a terra, e que os anjos estavam, pois, subindo e descendo. Ai, irmãos, a verdade, aquele que, se nós verdadeiramente cremos nele, nós seremos livres. E a vida estava, pois, se achegando na cidade de Naim. E para imaginar um quadro, ele ali estava à porta da cidade, e nós vemos que ele, juntamente com os discípulos e o povo, pararam na porta da cidade. Ali aquele povo parou, e aqueles que estavam na marcha fúnebre estavam vindo de encontro a ele, mas ele não esperou. Ali eles pararam, talvez esperando que o povo que estava acompanhando Jesus saísse da porta, mas não, eles permaneceram. E aquele que é o dono da vida continuou andando. Aleluia! Tocou no caixão. E nós vemos que ele olhou no fundo dos olhos daquela mulher e disse: não chores. Ei, quem tem autoridade para virar para uma mulher que é viúva e para uma mulher que perdeu o seu filho e dizer: não chores? E aí nós vemos que aquela mulher, ela instantaneamente parou de chorar, porque aonde a morte está, nós vemos que se a vida vier, irmãos, se as portas estiverem abertas para que a vida entre, irmãos, a morte não prevalecerá. Nós vemos que a vida onde ela estava prevalece. E nós vemos que a vida, a luz dos homens, aquele ao qual desceu, que estava junto do Pai, desceu a terra, habitou entre nós, e assim veio para mudar a história, irmãos. Aí ele virou para aquela mulher e disse: olha, não chores. Automaticamente, irmãos, as lágrimas cessaram. E eu posso imaginar com os meus olhos da fé, irmãos, aquela mulher parando e olhando: quem é este homem que com a autoridade de tua palavra me fez parar de chorar? Aleluia! Irmãos, só o dono da vida pode fazer o sobrenatural na vida do homem. Aleluia! Só o dono da vida pode expulsar a morte portas afora e trazer a vida, algo novo. Pode trazer algo novo para a vida dos seus servos, da tua igreja. Pode trazer vida novamente àqueles que se encontravam como ossos secos, e que assim, através da palavra,
Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que aquele menino ele se assenta. Aonde estava ali um cenário de morte, Meu Deus. se achegou a vida. E aquele menino se assenta e começa a falar, irmãos. Glória a Deus. Ei, aonde a vida está, a morte não prevalece. Aleluia. Quanto mais nós colocamos as mãos do Senhor para que Ele venha fazer, Ele faz. Glória. Esteja o ser humano esperando o momento. E se nós estamos com algo, meus irmãos, que muitas das vezes está nos amargando por dentro, e até mesmo o ser humano disse que não tem mais jeito, que é o fim. Aleluia, meu Senhor. Coloque nas mãos de Papai do céu, porque é o Verbo vivo, o Espírito Santo de Deus, ele ainda opera em nosso meio, em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Elizabeth, lembra que eu disse que eu tinha algo para poder te falar? Só que eu ainda não tinha autorização da parte de Deus para poder falar. Meu Deus. Confia, pois, em ti. Há dias contados para este processo. Façai, pois, prova. Nós cremos. Se são palavras vãs, Deus queimará. Agora, se são palavras da parte do Senhor, faça prova que Deus ele há de confirmar cada vez mais. Pastor Jorge, sabe aquilo que o Senhor vem sempre falando para ela lá no íntimo, lá dentro do teu lar? Ei, não se preocupa não, não precisa mais não. Lembra daquilo que só o Senhor, ela, estavam ali. E o Senhor dizia, olha, não precisa mais disso. Não tem mais necessidade. Aleluia, meu Deus. Sabe aquilo que o Senhor tem colocado como propósito nas mãos do Senhor? Meu Deus. Conta os dias. Conta os dias, porque o nome do Senhor há de ser glorificado uma vez mais sobre a face da terra. Conta os dias, porque o Senhor ele há de operar cada vez mais na vida de cada um. Basta somente crer. Porque nós vemos que em muitos lugares existe uma banalização do Evangelho, mas ainda existem poucos que têm seriedade na presença do Senhor. E Deus ele está forjando lares. Deus ele está forjando cada vez mais casamentos e famílias neste lugar. Irmãos, o cordão de 3 dobras está sendo feito. Mas antes de ser atado o cordão de 3 dobras, o Senhor vai fazer uma mudança, ao qual vai ter choro, vai ter um pouquinho ali de angústia, mas pode ficar tranquilo, porque o Senhor ele só afinge aquele que ele ama. O Senhor ele só aperta um pouquinho naquele que ele tem zelo. Aleluia. Liga o sinalzinho de alerta, irmãos. A partir do momento que Deus parecer que largou de mão, liga o sinalzinho de alerta. Porque o Senhor ele sempre vai Glória a Deus. Ele sempre vai falar um pouquinho. Ele sempre vai nos recobrar de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou. Ele vai nos fazer lembrar todo o processo que passamos. Aleluia, Jesus. E às vezes precisa ser virado a chave. Mas muitas das vezes, irmãos, existe, pois, quando Cristo chega, como em Lucas 7, e diz, olha, com toda a autoridade, olha, está encerrado aquilo que o inimigo achou que poderia prevalecer. Mas também existem, irmãos, como ali, aquele homem que estava em João 5, na beira do tanque de Betesda, ao qual ele perguntou e disse, olha, tu queres? Existem lugares que não sentimos mais a presença do Senhor. Existem lugares ao qual o Senhor não
manifesta mais através do Espírito Santo, porque tem sido feito as coisas de qualquer maneira, porque tem feito as coisas somente para abater um pouco a igreja. Mas Ele tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele direciona a cada um de nós. Deus não nos deixa enganados. Deus, Ele cada vez mais vem direcionando, pois a vida de cada um está passando por adversidade, está passando por aflição, somente continua confiando, porque o Senhor, Ele ainda é o mesmo. E quando tu fecha a porta do teu quarto e entra no secreto com o Senhor, mesmo que tu não consiga falar nada, mesmo que às vezes tu se sinta impotente perante o Senhor, isso não é errado não, irmãos. Pelo contrário, quando nós nos colocamos como aqueles que estamos, pois, fracos, abatidos, é aí que Deus manifesta a força dele nas nossas vidas. Aleluia. Bem-aventurados aqueles que passam pelas adversidades deste mundo em prol da palavra do Senhor. Mesmo que gemendo e chorando, permaneça no caminho ao qual o Senhor te colocou, porque é o único caminho que leva à vida e à vida eterna. Irmãos, que assim o Senhor possa cada vez mais falar e operar na vida de cada um dos irmãos. Eu não sei do íntimo dos irmãos e das irmãs, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele ainda responde o nosso meio. Deus, Ele ainda responde se nós nos colocarmos cada vez mais na presença dEle, confiando que Ele permanece fazendo em nosso meio, em nossas vidas. Igreja, por gentileza, coloque sobre os pés. Por gentileza, se sentir à vontade, se sentir tocado pelo Espírito Santo, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, porque eu creio que o Senhor, Ele vai operar uma vez mais. Aleluia. Eu creio que o Senhor, Ele já está operando. Ele há de operar continuamente. Em nome de Jesus.